ainda mais rígidas para conter o avanço do novo coronavírus. Comércios e shoppings permanecerão fechados aos finais de semana e quem não usar máscara poderá pagar multa. Nós vamos ao vivo falar com o Everton Correia, que tem mais detalhes sobre o novo decreto. Bom dia, Everton, conta pra gente. Oi, Jássio, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está aguardando, daqui a poucos instantes a gente vai conversar um pouco mais com o Dr. Geraldo Medeiros, que é secretário de Saúde aqui do estado. Mas a gente já pode adiantar algumas informações que são super relevantes e que muita gente já estava em dúvida. Para quem gosta de academia, as academias vão seguir funcionando, sim, até às 9 horas da noite. Essa é a regra também para escolinhas de futebol, elas vão permanecer. Salões vão ter horário reduzido, mas em relação a escolas, as estaduais, todas devem permanecer com as aulas suspensas mesmo. Não tem definição presente em decreto ainda para as escolas particulares, não tem mudança. As cerimônias religiosas continuam apenas remotamente, ou seja, quem quer ir para o culto, quem também quer ir para a igreja, esse momento é momento de esperar. Missas e cultos, além de outras cerimônias religiosas de outras religiões, devem ser feitas apenas da maneira remota. Transmissões estão permitidas, ou seja, deslocamento para que as pessoas realizem as transmissões, sim, podem acontecer normalmente. O toque de recolher, esse vai ser mantido, continua das 10 da noite até 5 da manhã. Muita gente pensava que o toque de recolher ia ser substituído, não. O toque de recolher permanece acontecendo em todos os lugares onde tem bandeira laranja e bandeira vermelha. A gente vai continuar com essa situação, até porque o número de casos aqui na Paraíba é alarmante. A gente sabe que a questão de ocupação de leitos é algo que a gente também vem falando nos últimos dias. A gente sabe que são, no somado, aí, mais de 230 mil casos no estado e mais de 4.700 mortes por conta do coronavírus. Tudo isso quem fala é a própria Secretaria de Estado da Saúde, que traz esses dados em boletim diariamente. E a gente continua falando também sobre bares, restaurantes e lanchonetes. Eles devem sim funcionar, assim como o comércio, normalmente durante a semana, mas com aquele horário limitado a partir das 4 horas, com a mesma forma. Só que depois das 4 horas, a gente sabe que só pode delivery, mas quando é no fim de semana, não abre para nada. Não vai ter salão de restaurante aberto em nenhum horário no final de semana. Sábado, domingo já desse final de semana que já está chegando, ou seja, 13, 14, né? Também o próximo o outro final de semana, até o final do mês, também não tem funcionamento de bares, restaurantes, tudo é por meio de delivery ou retirada, ou seja, não pode ir a esses lugares, mas pode pedir de casa, na comunidade do lar, para evitar aglomeração. Construção civil também tem mudança de horário, vai continuar funcionando, mas não nos fins de semana. Durante a semana começa o expediente às 6h30 da manhã, nas obras, canteiros de obras por aí afora, e encerra o horário às 4h30 da tarde. O uso de máscara, a gente falava muito sobre como é que ia ser, porque existia inclusive uma especulação por conta de conversas de diferentes secretários de diferentes partes do país sobre como é que seria a questão do uso de máscaras. Mas agora a gente já tem a informação que vai sim ter uma previsão de multa de até R$50 mil para reincidência. Essa multa é para estabelecimento. Pelo menos a previsão agora é para estabelecimento que permita o não uso de máscara. A gente está com o secretário Geraldo Medeiros, que chegou aqui para conversar com a gente. Vamos tentar colocar ele aqui. Já a nossa produção, já aqui no local, acaba de perceber a chegada do Dr. Geraldo. A gente vai conversar com ele. Pode se aproximar, Dr. Geraldo, a gente já tem um microfone higienizado para ele aqui. E a gente já vai conversar com o secretário que chega aqui para conversar conosco. Bom dia para o senhor. Como é que vocês percebem esse decreto? O decreto foi ontem divulgado amplamente. Eu já trouxe alguns pontos desse decreto aqui que a gente já segue discutindo. Entre as medidas mais rígidas, a gente pode destacar qual? O uso de máscara, dessa vez, vai ser cada vez mais cobrado nos estabelecimentos, né? Bom dia para o senhor. Bom dia aos telespectadores. É um decreto que tenta contemplar as restrições sanitárias e, ao mesmo tempo, permitir que os segmentos econômicos eles sobrevivam
dentro de um critério de fiscalização contínua pelos órgãos tipo a Gevisa, o PROCON, a SUDEMA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Então será uma fiscalização contínua, ostensiva, para que o toque de recolher de 22 horas às 5 da manhã seja obedecido e todas as regras sanitárias estipuladas. O governo teve a preocupação de ofertar 600 mil cestas básicas, 500 mil cestas básicas para os alunos da rede estadual, 60 toneladas de peixe para a população mais vulnerável. Então todos os cuidados foram pensados no sentido de que a população mais vulnerável não seja penalizada. A gente tem também mudança na construção civil. Era uma necessidade, vocês chegaram a fazer um estudo em relação também ao horário. Final de semana não funciona mesmo, né? O objetivo das alternâncias de horário nos diversos segmentos é para não haver aglomerações intensas nos transportes coletivos, porque os transportes coletivos hoje representam a principal fonte de propagação do vírus. Então, essa alternância de horário entre os diversos segmentos vai permitir que os transportes coletivos transitem com menos pessoas naqueles horários. A gente fala agora também de um quesito mais voltado para a administração. A gente sabe que existem alguns prefeitos no estado como um todo e em diferentes pontos do país que acabam entrando em discordância com alguns pontos. Prefeitos de bandeira laranja e bandeira vermelha, eles vão poder optar ou eles vão ter que seguir realmente tudo que está no decreto? Bom, o governo do estado ele espera que os prefeitos entendam a situação difícil em que o estado se encontra do ponto de vista sanitário, com uma proporção de ocupação de leitos de UTI adulto e de enfermaria muito elevada. Daí a necessidade de se cumprir o decreto estadual. Quem estiver, a maioria dos municípios, são 211 municípios se encontram na bandeira laranja, daí a necessidade de obedecer ao decreto estadual. Está mantido também o toque de recolher, como a gente já adiantou aqui. Só que no final de semana não tem funcionamento em relação aos estabelecimentos. Isso de maneira presencial, de maneira física. Só pode retirada, né, e também pode fazer o pedido por delivery. Houve uma conversa com os setores para que houvesse esse decreto? Como é que foi a recepção, a receptividade dos empresários em relação a essa nova medida? O governo do estado ele esteve em entendimento com todos os segmentos, ouvindo os segmentos, mas é lógico que cabe ao gestor tomar as decisões no sentido de restringir mais a circulação de pessoas. E essa atitude em relação ao sábado e domingo do não funcionamento de bares, restaurantes e predominantemente obedecer ao delivery ou a takeaway, então isso é fundamental para que nós possamos diminuir o número de circulação, a circulação de pessoas. A mudança também no próprio estado, né? Repartições relacionadas ao governo do estado também passam por mudança em relação à forma presencial de oferecer os serviços. Só serviço essencial, como o caso da segurança e entre outros pontos, como o caso da saúde, vai permanecer. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais como vocês organizaram essa questão para repartições do estado, como é que fica? O governo do estado ele tem que dar o bom exemplo, lógico, e essa atitude de tornar os contatos no estilo remoto nas repartições públicas, excetuando-se a saúde, segurança e alguns setores fundamentais, ele tem o objetivo também de diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, diminuir a circulação do vírus, que é isso que nós queremos neste momento. Só para a gente encerrar, porque eu sei que o nosso tempinho está curtinho aí também no estúdio, mas a gente precisa falar de vacina, porque tem chegada da vacina hoje prevista. Quantas doses estão previstas para chegar? A gente precisa também trazer essa boa notícia de esperança para quem está em casa. Nós estaremos recebendo hoje à tarde, às 15 horas e 15 minutos, a chegada de 52.400 doses de vacina da Coronavac, e que nós analisaremos hoje no sentido de qual faixa etária e qual grupo será contemplado, porque desde que há preocupação e que muitas pessoas
estão prestes a receber a segunda dose. A gente quer deixar tudo muito bem claro e a gente sabe que o decreto, ele é, de certa forma, extenso, porque as medidas restritivas, por conta desse cenário, as medidas restritivas acabam sendo bastante necessárias. O uso da máscara, a gente está usando aqui durante a entrevista, todo lugar público tem que usar. Tem multa para estabelecimento, a gente sabe, até R$50 mil. Mas para quem está circulando na rua, tem multa também para a pessoa, não só para o estabelecimento? E a fiscalização será intensa em relação ao cidadão que não está usando máscara, né? Ele será convocado a utilizar a máscara e isso é fundamental, a população precisa entender, mais do que nunca, excetuando-se essa fiscalização, a compreensão de que é fundamental o uso de máscara na transmissão do vírus. Mas por enquanto sem multas. Sem multa, apenas a orientação, a educação de que a pessoa volte a utilizar a máscara. A gente sempre reforça, gente. O uso de máscara, o uso de álcool em gel, a gente bate isso todo tempo, né? Todo instante, a gente bate nessa tecla. Ainda mais agora com a nova cepa, que a transmissibilidade é maior, como já foi, vários estudiosos já reforçaram, e a gente sempre vai estar repassando a voz da ciência, a voz das autoridades aqui para vocês, porque nossa missão é reportar, é trazer essas informações, fazer essa liga para você que está em casa. Mais detalhes sobre o decreto você acessa portalT5.com.br. Volto com vocês. Obrigada, Everton. Inclusive, nós reforçamos a pergunta porque dissemos no início que quem não usasse máscara poderia ser multado. É que foi dito pelo governador, porém, ele freou essa medida, preferiu, então, partir primeiro para a educação, para ver como é que as pessoas vão se comportar. Falando em governador, João Azevedo anunciou as medidas sociais para ajudar nesse período aí que vai vigorar esse decreto que está bem mais rígido do que